Boa noite, bem-vindos ao Telenotícias, nesta que é a edição de sábado, 8 de agosto do ano 2026. Vamos às principais notas que marcam a atualidade no país e no mundo. A PRM baleou mortalmente um suposto membro de uma quadrilha em plena perseguição policial na passada noite de sábado, no distrito de Mucuba. Por sinal, o baleado era um docente e assumia a função de diretor pedagógico de uma escola. Era na escola básica de Laze, no distrito de Mucuba, onde o cidadão assumia as funções de pedagógico do primeiro ciclo. A polícia, através da sua porta-voz, convocou a imprensa para confirmar o baleamento. No entanto, subscreve que se trata de um dos integrantes de uma quadrilha que se dedicava a assaltos e roubos em residência e na via pública, com recurso a instrumentos contundentes e motorizadas. E disto deu como consequências uma perseguição e na tentativa de neutralizá-los foi disparado um tiro e que acidentalmente veio atingir a perna esquerda de um dos integrantes daquela quadrilha. E o mesmo foi socorrido para o Hospital Rural do distrito de Mucuba, o outro foi neutralizado, encontra-se sob custódia policial. A ação policial decorre de denúncias feitas à corporação de homens com katanas existentes na região e que atuavam por meio de motorizadas em quadrilhas compostas por mais de 10 miliantes. Fizemos-nos ao local dos factos e quando essa quadrilha composta por 11, 12 cidadãos aperceberam-se da presença policial, colocaram-se em fuga. Os mesmos encontravam-se motorizadas. Tivemos informações que naquele dia em questão, os mesmos teriam abordado várias residências, 5 residências, dentre elas 2 conseguiram subtrair vários bens, como telemóveis, valores monetários, motorizada, entre outros bens. E no momento de sua captura foram encontrados alguns instrumentos contundentes que eram usados para a sua como posso dizer, eram usados para o cometimento de vários crimes. Questionada sobre a profissão do então cidadão baleado que viria a perder a vida no Hospital Rural de Mucuba, a corporação respondeu nos seguintes termos. Bom, para nós como polícia, não nos interessamos necessariamente de quem é e qual é a função dos moçambicanos, para se referir. É um cidadão moçambicano que naquele momento estava a cometer um crime e a polícia foi persuadida. Com a neutralização de um dos integrantes da quadrilha, a polícia em Mucuba faz jus de, através dele, neutralizar outros que se encontram a monte para devolver a tranquilidade às comunidades no distrito de Mucuba. 7 indivíduos estão sob custódia policial no comando distrital da PRM, no distrito do Gurue, acusados de contrabando de combustível para venda ilegal. Com os mesmos foram encontrados mais de 500 litros de combustível em vários recipientes. E também no distrito de Gurue, tivemos alguns resultados operativos, onde 7 indivíduos foram flagrados a abastecer 30 bidões, né, de 20 litros de combustível, mais 3 tambores de 200 litros de combustível. E naquele momento já teriam abastecido 400 litros de combustível. Esses 7 indivíduos encontram-se sob custódia policial naquela subunidade, aguardando os seus passos subsequentes. O combustível, os bidões, assim, os vasilhames, tudo mais, encontram-se no comando distrital e que serão também encaminhados ao Ministério Público junto dos 7 indiciados para os seus passos. Bom, as autoridades têm feito o seu trabalho, tanto é que foram neutralizados esses indivíduos no distrito de Lioma e esse combustível é destinado à venda ilegal, não é, no mercado negro a preços especulativos e foram neutralizados e o combustível todos serão encaminhados para o Ministério Público. Qual é o apelo que faz? Queremos aqui deixar um apelo para a nossa comunidade, os nossos cidadãos, para que não possam optar por atos desta natureza. É crime e os mesmos serão responsabilizados, assim
Em mais um passo para o fortalecimento das instituições e da democracia em Moçambique, a rede de organizações da sociedade civil apresentou oficialmente o relatório final com as contribuições para o diálogo nacional inclusivo. O documento compila propostas e recomendações focadas em reformas estruturantes para o país, visando garantir a estabilidade social, a paz e a unidade nacional. Entre as principais deliberações, a organização posicionou-se contra a implementação do voto eletrónico no atual contexto nacional, defendendo a manutenção do sistema presencial e físico de votação. A falta de infraestruturas básicas no país foi destacada como principal impedimento para essa transição. Defendemos a manutenção do atual modelo de votação física e não é oportuna a introdução do voto eletrônico, visto que o país ainda não dispõe das condições estruturais necessárias, como é o caso de acesso universal da energia elétrica, redes tecnológicas robustas, recursos humanos qualificados e literacia digital da população rural. Outro ponto central das propostas envolve a responsabilização legal de atores políticos que divulguem projeções ou resultados eleitorais de forma antecipada antes da pronúncia dos órgãos oficiais. Defendemos igualmente a responsabilização por eventuais danos dos partidos políticos, das coligações do partido político e dos grupos de cidadãos eleitores concorrentes, sempre que estes antecipem resultados eleitorais antes da pronúncia oficial dos órgãos competentes. Além da vertente eleitoral, o relatório abrange propostas sobre revisão constitucional, gestão transparente e recursos naturais e mecanismos de reconciliação nacional. Ao receber o documento, o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, Etan Makwakwa, enalteceu o engajamento da sociedade civil no processo. A forma como a Rede Cidadã participou do Diálogo Nacional Inclusivo, os eventos que organizou, a estruturação do diálogo ao nível das comunidades, ampliou o espaço do diálogo, tornando-o mais inclusivo. A cerimônia foi selada com a rubrica entrega formal do documento, cujas contribuições serão analisadas no âmbito das reformas legislativas em curso no Parlamento. A Exportamo Solutions participou na cerimônia de premiação da AfroWorld Agri-Food International 2026, que decorreu em Nairobi, no Quênia, onde entregou prêmios a painelistas e líderes do setor agroalimentar. Em Nairobi, capital do Quênia, decorreu a cerimônia de premiação da AfroWorld Agri-Food International 2026, um dos maiores encontros do setor agroalimentar no continente africano. A Exportamo Solutions, empresa moçambicana vocacionada para a promoção de exportações, participou no evento a convite da organização e teve a responsabilidade de entregar prêmios a distintos painelistas e líderes do setor, reconhecidos pelo contributo na transformação do agronegócio em África. Para a Exportamo, o convite representa o reconhecimento do trabalho que tem vindo a desenvolver na promoção de Moçambique nos mercados internacionais e na criação de pontes comerciais duradouras. A empresa considera que iniciativas como a AfroWorld Agri-Food International são essenciais porque permitem ligar a África aos mercados globais ao reunir no mesmo espaço produtores, comerciantes, processadores, investidores e decisores políticos. Trata-se de uma plataforma estratégica para Moçambique, uma vez que facilita o contacto direto com compradores internacionais, em particular da Índia, que se mantém como um dos principais destinos das mercadorias agrícolas nacionais, como feijão boer e gergelim. A Exportamo agradeceu a distinção concedida pela organização e reiterou o compromisso de transformar os contactos estabelecidos em Nairobi em parcerias concretas de longo prazo, com impacto na promoção das exportações e no crescimento econômico sustentável no país. O governo de Moçambique, em parceria com o Banco Árabe para o Desenvolvimento Econômico em África, oficializou o lançamento do projeto de construção e equipamento de 2 novas unidades hospitalares na província de Niassa.
A iniciativa visa reforçar a capacidade do Sistema Nacional de Saúde e aproximar a assistência médica às populações dos distritos de Macanhelas e Ingauma. O plano financeiro global do empreendimento está avaliado em 21,4 milhões de dólares norte-americanos. O BADEI assegura a maior fatia do investimento, com uma contribuição de 20 milhões de dólares, equivalente a 92% do valor total, enquanto o Estado moçambicano participa com um cofinanciamento de 1,4 milhão de dólares. Segundo os representantes do financiador, a implementação das obras e a instalação dos equipamentos estão programadas para arrancar no meio do próximo ano. As novas infraestruturas de saúde foram dimensionadas para atender às necessidades específicas das duas regiões beneficiadas. O Hospital do Distrito de Ingauma terá capacidade para 100 camas, enquanto a unidade de Macanhelas contará com 150 camas. Ambas as unidades serão dotadas de serviços essenciais como salas de emergência, blocos cirúrgicos e maternidades. Durante a cerimónia de lançamento, representantes das autoridades de saúde destacaram o impacto social esperado com a concretização destas infraestruturas no cotidiano das comunidades locais. Este projeto que hoje lançamos representa não só um investimento na vida, na dignidade e no bem-estar das comunidades moçambicanas, mas, acima de tudo, o compromisso do governo de Moçambique na melhoria das condições de vida da nossa população através da expansão e modernização. Além de reduzir as longas distâncias percorridas pelos utentes para ter acesso aos cuidados médicos, as novas unidades visam impactar diretamente os indicadores de saúde pública da província. Estamos confiantes que, uma vez concluídos, estes hospitais vão também contribuir para reduzir a mortalidade infantil, melhorar os indicadores de saúde pública, aumentar a cobertura de serviços essenciais, aproximar os cuidados de saúde às populações e, naturalmente, complementar a nossa rede sanitária do nosso país. A execução deste projeto representa mais um passo na estratégia de descentralização e expansão da rede pública de saúde, garantindo assistência médica moderna e especializada em regiões periféricas do país. Várias famílias na cidade de Quilimane estão a recorrer ao corte de mangal para a obtenção de estacas para a produção de carvão vegetal como forma de garantir o sustento do dia a dia nas suas comunidades. Carlitos Domingos tem 16 anos de idade e frequenta a 7ª classe na escola básica do seu bairro Chuabo Dembe. Aqui, nesta fumaça de produção de carvão vegetal, o jovem diz que consegue algum dinheiro para se sustentar nos estudos, na compra de material escolar, incluindo uniforme, e diz que também ajuda nas necessidades do seu familiar. Isso é importante porque nos ajuda, nós como alunos, né? Tem vários dias que, às vezes, na escola nos pedem dinheiro da avaliação. Não temos dinheiro, nem em casa também, às vezes ficam sem dinheiro para o quê? Para nos dar. Roubar é prisão. E depois nós, para conseguirmos dinheiro, vamos no mangalo, cortar lenha, vender, para poder pagar as avaliações. E às vezes nos ajuda também o quê? Alimento em casa. Diário, mensal e anualmente. Nós comemos com isso aqui. Margarida Lemos, mãe de 5 filhos, diz que recorreu à produção de carvão vegetal para ajudar nas despesas diárias. Diz que o seu marido é taxista de bicicleta e, com elevado agregado familiar, tinha a contribuir com algo. Segundo explicou, não é muito, mas é o suficiente para melhorar na dieta alimentar dos seus descendentes e do seu marido e outros dependentes da casa. Tenho 5 filhos, estou a fazer 7 anos a queimar carvão. Meu marido não trabalha, é um taxista. Quando vai lá, não apanha nada, não tem rendimento lá, como um taxista. Então, quando eu vir aqui comprar lenha, às vezes eu compro 2.000, 5.000 para fazer o que? Queimar carvão, vir um pouco para ajudar. Tenho filhos também que estão a estudar. Tudo sai de onde? Daqui mesmo. Então, se há oportunidade para nós jovens, para nos ajudarem, nós aqui vamos fazer o quê? Vamos querer, se também não há, devemos
pedir também ajuda, como um chefe ou lá grandes também nos ajudar, onde tenho 5 filhos sem trabalhar, vou passar mal na minha casa. Numa ação que era apenas vista como possível de ser feita em grandes ou pequenas quantidades no distrito de Inhaçuns, que era o único ponto de aquisição para a sua revenda. Agora, mulheres, homens que vivem na cidade de Climane procuraram inteirar-se do processo de produção deste produto para ganhar a vida com humildade. E lenha sai de Inhaçuns a vir aqui, nós a comprar, a começamos a produzir aqui no Xuambdembe. Porque não temos como para fazer e não temos buscado. Estamos a confiar aqui. Está a ver, né? Não temos sítio para fugir fazer também bolada, só nós confiamos daqui mesmo. Outro deixa entrar, fazer bolada, pelo menos entrar no Inhaçuns, ir comprar lenha, trazer aqui, a começar a produzir carvão. Outro nega disso aí, começa a fazer o buscato dele que ele aprende na cabeça. Outro entra no roubo, está a ver? É por isso. Mas qual é o conselho que você vai deixar para os outros jovens? O conselho aqui só pode ser para vamos sofrer para nossa vida, tá vendo? Eu estou a sair de lá no janeiro. Estou a procurar o quê? Coisa para viver com ele em casa. Não tenho criança, tipo eu, não tenho marido, não tenho o quê. Estou a procurar para sustentar a criança. É por isso veio aqui. Começou a comprar lenha para comer carvão, vender, conseguir coisa de comer com criança. Meu irmão também um jovem roubar, sem querer, mas quando faz isso aqui, é para ajudar com a família em casa. Não sei como que estão a ver, chefe. Para vender, às vezes 250, às vezes 300, quando há carência, é 300, quando não temos, é 250. Apesar desta forma de rendimento e de sobrevivência para muitas famílias na cidade de Climane, o governo tem vindo a desencorajar a produção de carvão vegetal nesta zona do bairro Xuambdembe, por considerar ser um atentado à saúde pública, numa atividade na qual muitas famílias estão a depender para o seu dia a dia. Caro internauta, seguimos com notas que marcam a atualidade internacional. Um aluno do 8º ano matou os 2 avós em casa e pelo menos mais 5 pessoas numa escola secundária a 15 km de Bangkok. O atirador foi encontrado morto no recinto escolar. Pelo menos 7 pessoas morreram num ataque com arma de fogo esta sexta-feira numa escola secundária localizada a cerca de 15 km a norte de Bangkok, capital da Tailândia. Segundo a polícia e o governo tailandês, o suspeito é um aluno do 8º ano que, antes de se dirigir à escola, terá matado os 2 avós, ambos com mais de 70 anos, no interior da residência da família. Já no recinto escolar, o aluno abriu fogo e fez pelo menos mais 5 vítimas mortais, de acordo com o ministro da Saúde Pública, Pratanapramut, citado pelo Bangkok Post. As 5 vítimas mortais na escola são professores. O ataque provocou ainda 22 feridos que foram transportados para o hospital, estando 9 deles em estado grave. Segundo o testemunho de um aluno citado pelo mesmo jornal, foram disparados 26 tiros no recinto da escola. O suspeito foi encontrado morto no interior da escola com ferimentos auto-infligidos, segundo informação avançada pela polícia tailandesa. A cronologia exata dos acontecimentos está ainda sob investigação, mas as autoridades acreditam que o aluno assassinou primeiro os avós antes de se dirigir ao estabelecimento de ensino. Os motivos do ataque são ainda desconhecidos, estão a ser apurados pelas autoridades. Reagindo ao incidente, o primeiro-ministro Anatan afirmou aos jornalistas na sede do governo em Bangkok que se trata de um incidente terrível que nunca deveria ter acontecido. Um relatório da Guarda Civil, com base em fontes abertas e divulgado pela RTV, confirma a circulação nas redes sociais de um apelo para nova travessia para Ceuta a 15 de agosto, embora não tenha sido possível determinar quem o lançou nem quantas pessoas poderão participar.
A Guarda Civil elaborou um documento de 6 páginas sobre uma possível nova entrada massiva em Ceuta no próximo dia 15 de agosto. O texto, ao qual o programa Maneneiros teve acesso, parte de um apelo que circula há dias nas redes sociais e que, segundo consta no relatório, conta com centenas de milhares de seguidores. A análise baseia-se exclusivamente em fontes abertas, ou seja, em publicações nas redes sociais e nos meios de comunicação social, e teve como objetivo verificar se o apelo à entrada na cidade autónoma é real, até onde chegou a sua divulgação e que grau de organização existe por detrás do mesmo. A conclusão não é categórica. O próprio documento citado pela televisão espanhola RTV adverte que não se pode falar de uma previsão de participantes, nem dar como certo que a 15 de agosto se repetirá o que aconteceu no final de julho. A frase que resume a conclusão é esta: existe um apelo digital ativo e com capacidade de mobilização, mas a sua execução, a sua dimensão e quem o impulsionou continuam por confirmar. O relatório salienta, no entanto, que a resposta dependerá em grande medida da ação preventiva de Marrocos nas estradas, nas estações, na localidade de Findec e na costa, bem como no reforço do dispositivo espanhol. A Guardia Civil situa a origem destas mensagens no final de julho e início de agosto, altura em que começaram a circular entre jovens marroquinos apelos para tentarem uma nova entrada coletiva por volta de 15 de agosto. O relatório cruza informações da imprensa espanhola e marroquina e analisa grupos do Facebook, WhatsApp e Instagram, cujo número de membros oscila entre 400 mil e pouco, mais de 422 mil, um número que o próprio relatório pede para ser interpretado com cautela. Para os investigadores, o dado relevante não é tanto esse volume, mas sim a coincidência de vários elementos, a data sempre 15 de agosto, as referências geográficas partilhadas, as conversas sobre como organizar a travessia e a persistência das mensagens ao longo de vários dias até 4 de agosto. Em paralelo, o documento detecta também conteúdos de desinformação, mensagens sobre uma alegada abertura da fronteira, concessões de asilo, ajudas econômicas ou a impossibilidade de repatriar quem chegar a Ceuta. Com base nas fontes abertas consultadas, a Guardia Civil não conseguiu identificar quem está por detrás do apelo, nem encontrou elementos que permitam associá-lo ao governo de Marrocos, aos seus serviços de segurança ou a uma organização criminosa específica dedicada ao tráfico de pessoas, embora rejeite a ideia de que se trate de um movimento espontâneo. A Comissão Europeia afirmou que mantém uma vigilância rigorosa das redes sociais em antecipação ao dia 15 de agosto, tendo porta-voz para os assuntos internos Guillaume Marcial referido que se mantém toda a atenção antes, durante e depois da data. Bruxelas apelou à cautela, sublinhando que muitas das notícias que circulam não estão verificadas e que o panorama continua pouco claro. Caro internauta, é com esta nota que marcamos um ponto final à presente edição de Telenotícias, edição de sábado. Prometemos voltar na segunda-feira com mais notícias que marcam a atualidade no país e no mundo. Este é o seu canal de eleição FTV que torna a sua visão uma realidade.